Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos fazer exercícios de crase. Como você sabe, a crase é um assunto largamente explorado em qualquer prova de concurso público de qualquer banca organizadora. Então é um assunto que você precisa de fato dominar. Hoje nós vamos treinar o acento grave indicativo de crase em 5 frases. Essas frases vão estar aqui na descrição do vídeo, então se você quiser, você pode pausar o vídeo agora, fazer os exercícios e depois você volta para ver os comentários e as dicas que eu vou te dar em cada uma das frases, ok? Então vamos lá, vamos resolver esses exercícios acerca do acento grave indicativo de crase. Lembrando o seguinte, que neste vídeo o meu foco será na regra básica da crase. A crase, ela está totalmente interligada à regência, tanto a regência verbal quanto a regência nominal. E a regra básica diz o seguinte, que para haver crase, o termo anterior precisa pedir uma preposição e o termo posterior deve aceitar, admitir um artigo. Então é especificamente sobre esta regra que nós vamos tratar nesses exercícios, ok? Você dominando o básico, você consegue ter o raciocínio adequado para você resolver outras questões e também outros exercícios na hora da sua prova. Então aqui nós temos uma preposição e um artigo. É óbvio que essa fusão será marcada com acento grave indicativo de crase, ok? Então vamos lá. O comando desse exercício é extremamente difícil e complexo. A crase ou não? Então aqui nós vamos analisar essa primeira frase. Veja, ele mandou entregar o bebê à mãe. Bom, se a gente sabe que a crase está diretamente ligada à regência, ou seja, eu preciso de um termo anterior pedindo uma preposição obrigatória e depois eu tenho que ter um termo posterior admitindo um artigo. O que eu preciso analisar? Eu preciso ver se existe um verbo ou um nome pedindo essa preposição. Esse é o primeiro passo básico para você não errar mais o acento grave indicativo de crase. Então aqui nós temos, ele mandou entregar o bebê à mãe. Ora, temos o verbo entregar aqui. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então veja que aqui o verbo entregar é transitivo direto e indireto. O que isso significa? Que este verbo obrigatoriamente vai precisar de um objeto direto mais um objeto indireto. O objeto direto é aquele termo, aquele elemento sem preposição obrigatória. Já o objeto indireto é aquele termo que pede obrigatoriamente uma preposição. Nesse contexto, o termo que completa o sentido do verbo entregar sem preposição obrigatória é o bebê. Então eu achei o objeto direto. E depois nós temos um outro elemento que pede obrigatoriamente uma preposição. Ora, essa preposição é uma exigência da forma verbal entregar e mãe é um substantivo que admite um artigo. Então, se eu tenho preposição mais um artigo antes do nome do substantivo mãe, obviamente eu preciso marcar essa fusão com um acento grave indicativo de crase. Significa que aqui nós precisamos colocar o acento grave, porque se este acento não aparecer, essa frase não está correta segundo a norma culta padrão da língua portuguesa, ok? Então veja que eu expliquei para você passo a passo. Falamos de transitividade verbal, de complemento verbal, de regência, de substantivo, e todos esses elementos são importantes para você identificar se há crase ou não nesta frase. Vamos à frase número 2. Ela diz o seguinte: os critérios adotados pela diretoria para chegar a decisões importantes não foram os mais adequados. Ora, os critérios adotados pela diretoria para chegar a decisões, ou seja, chegar a alguma coisa. Eu tenho aqui uma preposição
obrigatória, exigida pela forma verbal chegar. Agora eu vou analisar o próximo elemento. Decisões é um substantivo, só que esse substantivo está no plural. Como eu tenho apenas o a aqui, significa que decisões está empregada no seu sentido geral. Não existe o artigo aqui para determinar o nome decisões. Isso quer dizer que eu não posso colocar o acento grave aqui nesse contexto. Este a é apenas uma preposição. Se eu só tenho um elemento, nós não vamos colocar o acento grave indicativo de crase. Ah, professora, mas e se a palavra decisões estivesse determinada? Aí sim a gente precisaria colocar o acento grave indicativo de crase. Vou escrever aqui, é importante que você anote, porque as bancas exploram bastante essa questão do nome no plural. Então, se a frase fosse chegar às decisões, e seguindo aqui, nós precisaríamos, como eu falei anteriormente, colocar o acento grave indicativo de crase, porque aqui nós temos uma preposição, que é um elemento obrigatório, ou seja, o verbo chegar pede obrigatoriamente uma preposição, e o nome decisões está determinado. Se eu tenho preposição mais artigo definido, feminino e neste caso aqui plural, a gente precisa marcar essa fusão dessas duas vogais iguais com um acento grave indicativo de crase. Então é importante que você saiba essa diferença, ok? Tome bastante cuidado com a número 2. Vejamos a número 3. Temos aqui uma frase de Nelson Mandela que diz o seguinte: a maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país é que predomina a ideia de controle monopolista de algumas empresas sobre a economia. Então nós temos a maior ameaça à democracia. Agora nós temos um nome. Veja que nas frases anteriores nós trabalhamos com verbos. Agora nós temos um nome, ou seja, é a regência nominal em ação. A maior ameaça a alguma coisa. O nome ameaça é transitivo, ou seja, ele pede uma preposição obrigatória. Democracia é um substantivo que admite um artigo. Neste caso aqui, o artigo está presente e ele está determinando o nome democracia. Logo, se eu tenho preposição mais artigo, eu preciso colocar o acento grave indicativo de crase em a democracia. Somente em a democracia, não, em a justiça também, porque esse segundo elemento está atrelado ao nome ameaça. Não é somente a maior ameaça à democracia, e sim a democracia e a justiça socioeconômica. Eu também vou colocar o acento grave indicativo de crase. São 3 elementos, na verdade. O último elemento está no masculino e fica mais fácil de você perceber que esses 2 elementos devem sim ser marcados com acento grave indicativo de crase. Veja, a democracia, a justiça e ao crescimento econômico. Isso aqui é, portanto, um paralelismo sintático, ok? Número 3, portanto, nós vamos colocar o acento grave nesses 2 elementos. Vejamos a número 4. Eles fizeram referência direta à realização de novas eleições. Ora, fizeram referência direta à realização, ou seja, temos um nome também, uma regência nominal. Fizeram referência a quê? Cuidado com o termo direta, porque ele está aqui somente para te confundir, ok? Quem pede a preposição obrigatória é o nome referência. Então, referência a alguma coisa. Existe uma preposição obrigatória. E aqui eu tenho o nome realização, que admite um artigo definido feminino para determinar o nome realização. Se eu tenho um artigo aqui, obviamente eu preciso colocar o acento grave indicativo de crase, ok? Então aqui nós trabalhamos mais uma vez com a regência nominal. Agora nós vamos analisar a última frase. Veja, ela diz o seguinte: segundo o presidente da Telebrás, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será o quê? A proteção à
as redes que transmitem informações sensíveis do governo federal. Ora, preste bastante atenção aqui para você não errar. Veja que um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção a quê? Às redes. Então, o nome proteção está solicitando obrigatoriamente uma preposição. Se eu tenho aqui uma preposição, proteção a alguma coisa, e aqui nós temos um artigo. Veja que agora o artigo está determinando o nome redes. É diferente da primeira frase, que aqui o nome estava no seu sentido geral, sem um artigo. Portanto, aqui era somente uma preposição. Mas na número 5, não, o nome está determinado. Se existe essa especificação, eu preciso colocar o acento grave indicativo de crase para marcar a fusão da preposição com o artigo definido feminino plural. Bem simples, bem prático. A gente trabalhou a regra básica da crase, tanto com a regência verbal quanto com a regência nominal, em 5 frases que poderiam ser exploradas em qualquer prova de concurso público. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o bendito do sininho para você receber as novas aulas e as novas dicas de português para concursos. Não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou desses exercícios, quantas frases você conseguiu acertar, se você teve alguma dificuldade, enfim, deixe o seu comentário, ok? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!